Em meio a possessões demoníacas, alienígenas tarados e maldições ancestrais, Dandadan constrói, no fundo de toda a loucura, um dos romances mais sinceros e cativantes da literatura moderna. No centro de tudo estão Momo Ayase, a garota de temperamento explosivo que acredita em espíritos, e Ken Takakura, o Okarun, o nerd tímido apaixonado por alienígenas e filmes de ficção científica. O que começa com duas crenças opostas e uma aposta maluca rapidamente se transforma em algo muito maior, um vínculo que resiste ao sobrenatural e amadurece diante do caos. Entre lutas pela sobrevivência, crises de ciúmes e pequenos gestos de carinho, os dois vão, pouco a pouco, derrubando suas barreiras até finalmente confessarem o que sentem um pelo outro, dizendo "eu te amo" de forma simples, mas arrebatadora. Nesse vídeo, vamos acompanhar a jornada completa do romance entre Momo e Okarun, relembrando como cada arco do mangá serviu para aproximar os dois, seja através da comédia, do perigo ou do silêncio constrangedor de um olhar. Então pegue a sua bola dourada e clique imediatamente no botão do like, e com a sua outra bola dourada, clique no botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos do universo de Dandadan. O começo de tudo. A história de Momo Ayase e Okarun começa da forma menos romântica possível. Momo, recém-terminada com um namorado briguento, confessa que seu tipo ideal de homem é alguém como o ator Ken Takakura, uma figura clássica do cinema japonês. Ela até diz que gostaria de se apaixonar por alguém com esse nome. Justamente por isso, Momo desprezava garotos que não correspondiam à sua visão de homem ideal. Quando Momo vê Okarun sendo intimidado na escola, ela o defende mais por impulso do que por empatia. No entanto, essa atitude marca profundamente o garoto, que passa a vê-la como alguém especial. Tentando se aproximar, ele a aborda e os dois entram numa discussão. Momo acredita em fantasmas, Okarun acredita em alienígenas. Ambos zombam da crença do outro, o que os leva a fazerem uma aposta. Cada um irá até um lugar paranormal relacionado à crença do outro. Quem estiver certo, vence. É nesse momento que o primeiro laço entre eles se forma. Ao se exporem ao desconhecido, também se abrem um para o outro. Momo acaba sendo abduzida por alienígenas e Okarun acaba sendo amaldiçoado por uma entidade espiritual, a Vovó Turbo, e ambos acabam despertando poderes únicos. Okarun se transforma parcialmente num ser veloz e poderoso, enquanto Momo desperta habilidades psíquicas que a sua avó, uma médium, havia tentado ensinar na infância. Um ajuda o outro a sobreviver, e esse vínculo se fortalece quando Okarun diz, mesmo após mal conhecê-la, que queria protegê-la. É então que o destino decide dar o primeiro empurrão romântico. Momo descobre que o nome real de Okarun é exatamente Ken Takakura, o nome daquele que ela considerava ser o homem ideal. O garoto que à sua frente encarnava o nome e, de certo modo, o espírito do homem que ela sempre idealizou. Momo e Okarun retornam até a casa de Momo, onde eles precisam aprender a controlar os poderes da Vovó Turbo no corpo de Okarun. A avó de Momo aparece e resolve a situação, prendendo Okarun dentro de casa. E é quando Momo questiona o que ela havia feito que podemos ver como a Momo se preocupa com o Okarun. Outro detalhe sutil que vale ser citado também é como Okarun usava um cabelo de cuia, típico de nerdzinho, mas depois de ser torrado pela barreira da casa da Momo, ele fica com um cabelo mais despenteado. Momo elogia o visual do Okarun e, apesar deles nunca mais terem tocado no assunto, Okarun passa a usar o cabelo mais despenteado do jeito que a Momo havia elogiado ele. Olha só, galera, como esse romance é incrível até nos mínimos detalhes. Alguns dias se passam, Momo e Okarun conseguem derrotar a Vovó Turbo e finalmente chega a hora de Okarun voltar para sua casa. Mas no momento da despedida, depois de terem vivido uma vida inteira de aventuras naqueles pouquíssimos dias, eles dizem adeus um para o outro, pensando que aquela seria a última vez. Mas não, toda aquela aventura que eles tinham acabado de viver era apenas o começo. Não fazia sentido eles dizerem adeus. Então, antes que Okarun fosse embora, Momo o chama e diz até amanhã. De volta à escola. A caminho da escola, Okarun se preparava para saber o que dizer quando se encontrasse com a Momo. Mas quando ela avista Momo esperando parada na entrada da escola, ele automaticamente perde a confiança e começa a inventar uma série de justificativas para ela estar parada ali.
Okarun não aceita que a Momo estivesse esperando por ele só porque eles ficaram amigos e começa a pensar que ela talvez devesse estar esperando por outra pessoa e não um nerdzinho como ele. Cara, tem como não achar fofo um negócio desse? O Okarun enchendo a cabeça de minhoca ao invés de só aceitar o que estava ali, bem na frente dele. Mas tudo bem, né? Quando a gente é adolescente, tudo é muito novo e por isso tudo é um grande ponto de interrogação na nossa cabeça. Então, Okarun, certo de que Momo não queria saber dele, resolveu fingir indiferença e passar direto por ela na entrada da escola. Momo, por sua vez, esperava que ele tomasse a iniciativa, mas decidiu tomar ela própria, algo que fez bem para eles. Os dois se divertiram e puderam conversar antes das aulas começarem. Durante as aulas, Momo fica inquieta só pensando em como ela queria estar conversando com Okarun, mesmo que fosse sobre os alienígenas que ele tanto era viciado. Então chega a hora do intervalo e ambos tentaram se encontrar ao mesmo tempo pela escola, cada um indo até a sala do outro, mas sem se encontrarem. Eles chegam a passar literalmente um do lado do outro inúmeras vezes sem perceber. Cara, é muito fofo isso, gente, não tem como. O intervalo estava prestes a acabar e os dois desistem de procurar. Eles se sentam um em cada banco e não percebem que estavam literalmente um do lado do outro. Momo começa a pensar que talvez o Okarun não gostasse de gente muito grudenta e, por outro lado, Okarun pensa que a Momo tinha muitos amigos para se preocupar em dar atenção a ele. Nenhum dos dois tinha noção de que um estava procurando justamente pelo outro durante todo aquele intervalo. Até que quando tudo parecia perdido, os dois acabam se esbarrando um de frente para o outro enquanto estavam distraídos. Tudo parecia que ia terminar bem depois que eles começam a conversar e admitir que estavam procurando um pelo outro, mas o problema foi o seguinte: os dois acabaram esbarrando o dente um no outro, cena essa que foi interpretada como um beijo por outras garotas que estavam passando por perto. Como reação imediata, os dois se recusam a aceitar que tinham se beijado e começam a trocar ofensas um para o outro e cada um vai para o seu canto. Momo voltou para sua sala, sendo consolada e interrogada, melhor dizendo, pelas suas amigas que já ficaram sabendo que ela andou beijando um garoto por aí. Por outro lado, Okarun decide ir ao banheiro até que ele tem uma surpresa. Apesar de ter recuperado seu pinto, as suas bolas haviam sumido. Imediatamente, Okarun corre para a sala da Momo para tentar falar sobre um assunto de extrema importância, mas de tanta gente perturbando, Momo acaba sendo muito cruel com Okarun. Ela dispensa ele de todas as formas possíveis até que Okarun lança essa: "Dá tanta vergonha assim ser legal comigo?" Ai, essa eu confesso que doeu bastante, mas a adolescência é assim, tudo muito intenso, tudo muito novo e nenhuma noção de como lidar com os próprios sentimentos. A chegada de Aira Shiratori. Foi aí que uma nova figura surgiu na história, Aira Shiratori. Linda, confiante e espirituosa, Aira apareceu como uma explosão de energia e logo captou a atenção de Okarun. Ao vê-los juntos, mesmo sem saber do que se tratava, Momo sentiu uma pontada de ciúmes que não quis admitir. E a situação só piorou quando ela escutou Aira se gabando por ter mexido com a cabeça do nerdzinho, como se ele fosse um mero brinquedo. Aquilo bastou para despertar a fúria de Momo. Sem pensar duas vezes, ela usou seus poderes para atacar a Aira à distância, um gesto impulsivo, mas que dizia tudo. Ao se aproximar de Okarun, o puxou para si, declarando sem palavras que ele era dela. Foi a primeira vez que Momo agiu movida por ciúmes, marcando um ponto de virada importante. Até então, ela escondia os seus sentimentos, mas ali, sob pressão, deixou transparecer que não queria dividi-lo com mais ninguém. A partir desse momento, o que estava fragmentado começou a se colar de novo. Caminhando juntos de volta para casa, Momo e Okarun se desculparam mutuamente, riram de suas atitudes, entenderam as falhas de comunicação e, de forma singela, retornaram à comunicação que haviam perdido. Aquela caminhada selou um novo estágio do relacionamento. Ainda não era amor declarado, mas já não podia mais ser só amizade. É muito bom ver como Dandadan não tortura a gente, fazendo a gente esperar 300 capítulos por qualquer migalha de interação entre o casal principal. Os dois brigam, mas depois eles conversam e conseguem fazer as pazes.
E nesse caminho de volta que o Karun teve a oportunidade de dizer o tal assunto tão importante que ele queria dizer. As suas bolas haviam sumido. E nesse momento é incrível como a cena corta para Momo rindo de forma incontrolável enquanto o coitado do Karun tenta explicar a situação delicada em que ele se encontrava para a avó da Momo. E foi nesse clima de reaproximação e risadas que a estranha figura da acrobática sedosa fez a sua entrada. Logo após o reencontro marcado por ciúmes e reconciliação, Momo e o Karun tentavam retomar o equilíbrio, mas o universo de Dandadan raramente dá sossego. Em meio à confusão, Aira Shiratori acaba sendo alvo da yokai acrobática sedosa e o Karun, mesmo com seus poderes instáveis, corre para protegê-la. É nesse momento que ele se coloca em perigo real, arriscando a vida em nome de alguém que nem conhecia direito, mas que ironicamente acabaria sendo o estopim para mais um abalo na relação entre ele e a Momo. Aira, agora envolvida na trama, não esconde seu interesse por Okarun. Narcisista do jeito que ela é, tudo no mundo deveria existir em função dela, mesmo um nerd como Okarun. Mesmo sem intenção de retribuir, Okarun é tragado por esse novo triângulo amoroso, principalmente quando mais adiante Aira tenta beijá-lo às escondidas, num gesto ingênuo e impulsivo. No entanto, o momento é flagrado pela Momo, que chega exatamente na hora. A cena é um completo desastre. Ela vira o rosto sem dizer uma única palavra. Mal sabia a Momo que aquilo havia sido um terrível mal-entendido. O clima entre os dois volta a esfriar e Momo passa a agir de forma seca e com razão, mas não por muito tempo. A escola é atacada por alienígenas e um novo triângulo amoroso precisa trabalhar junto para se salvarem e salvar a escola. Os três acabam se molhando no processo e precisam tirar as roupas para poderem se mover debaixo d'água. Eis que quando tudo é resolvido, Okarun está completamente nu, deitado em cima da Momo, de pernas abertas e apenas de calcinha e sutiã. Ai, que delícia, galera. A solução a partir dali era óbvia, mas o problema é que a escola inteira vê aquela cena. Depois de inacreditavelmente não terem sido expulsos, Okarun se explica para a Momo ao dizer que não estava se escondendo para ficar com a Aira, mas sim que ele estava se escondendo nos intervalos das aulas para poder treinar e ficar ainda mais forte para proteger a Momo. No fim, a aparição da Aira e a tentativa do beijo foram apenas uma iniciativa dela própria. Mais uma vez, eu preciso destacar como esse romance é maravilhoso, galera. E apesar do surgimento da Aira na história ter mexido com eles dois, no fim, eles só provaram que estão mais firmes, fortes e duros do que nunca. A chegada de Didi. Okarun achava que as coisas estavam enfim caminhando para um entendimento com a Momo. Ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de dizer em voz alta o que sentiam, os gestos, as ações e os olhares já falavam por si só. Até que o destino, sempre sarcástico, decide bagunçar tudo de novo. Dessa vez, na forma de Didi. Alto, bonito, confiante e atlético, Didi parecia ter saído diretamente de um manual de tudo o que Okarun não era. E como se não bastasse, ele era também o primeiro amor da vida da Momo. O amigo de infância que retornava repentinamente à sua vida não apenas para reviver memórias, mas para morar na mesma casa que ela por um tempo. Com a justificativa de que seus pais estavam hospitalizados, Didi é acolhido por Seiko e, por extensão, pela Momo. Okarun, que já vinha se esforçando ao máximo para se tornar mais forte e mais digno aos olhos de Momo, sente o impacto da presença de Didi como um soco no estômago. Ele tenta esconder, tenta disfarçar, mas seu olhar denuncia tudo. De repente, cada gesto da Momo com Didi parece íntimo demais, cada sorriso uma possível ameaça. Por mais que confie nela, Okarun não confia em si mesmo, não acredita ser capaz de competir com alguém como Didi. Quando ele se despede da Momo naquela noite, depois do jantar com a família, ela precisa forçar um simples até amanhã da boca dele. Um gesto pequeno, mas simbólico. Os dois sabiam que algo estava mudando, que um obstáculo invisível se erguia entre eles.
No dia seguinte, na escola, Okarun se encontra abatido. Já não consegue encarar Momo como antes, prefere se afastar a correr o risco de ver algo que o magoe. E é nesse momento de vulnerabilidade que surge, de forma cômica e surreal, o casal de modelos anatômicos Taro e Hana. A confissão apaixonada de Taro, ao declarar que sua vida só ganhou cor depois de conhecer Hana, funciona como um espelho para os sentimentos de Okarun. Ele percebe, naquele exato instante, que ama a Momo e que se deixar a insegurança vencer, pode perdê-la para sempre. O dilema é tão intenso que até Didi percebe. Enquanto ajudam a salvar os modelos anatômicos, Didi e Okarun acabam cantando juntos a mesma música no momento simbólico em que ambos, cada um à sua maneira, declaram guerra pelo coração de Momo. E ela percebe. Mais do que nunca, Momo sente que Okarun está tentando lutar por ela, mesmo que ainda esteja longe de assumir isso com todas as letras. O arco fecha com uma sensação agridoce. O trio agora está mais unido, mas o clima entre Okarun e Didi está claramente marcado por tensão. O mal-olhado aparece. O novo triângulo amoroso vai visitar a casa da família de Didi, dita ter sido mal assombrada. O caminho até lá é marcado por uma série de tentativas do Okarun e de chamar a atenção da Momo, que passou a ter a sua atenção roubada por Didi. É inegável, Didi tinha uma facilidade maior em se comunicar, mas Okarun tinha o trabalho duro a seu favor. Então, podemos ver uma série de momentos cômicos com Okarun literalmente gritando no meio do trem para chamar a atenção da Momo, falando sobre alienígenas mais uma vez. O curioso é que a Momo fica de fato interessada no assunto, ou seja, só precisava o Okarun tomar a iniciativa. Mas o que ninguém esperava era que o próprio Didi também ficasse interessado no assunto. Surpreso com a recepção de Didi, Okarun viu naquilo uma chance de fazer a sua primeira amizade com outro garoto, mesmo que também fosse o seu maior rival. Chegando na vila onde morava a família de Didi, os dois garotos até tentam uma aproximação enquanto jogam bola. Mas rapidamente eles começam a se desentender quando o assunto passa a ser a Momo. Nessa hora, os dois começam a se engalfinhar. A presença de Didi já era um problema emocional para o Okarun, mas tudo toma um rumo ainda mais sombrio quando ele se torna o hospedeiro de uma entidade maligna, o Mal-Olhado, um espírito violento com ódio profundo da humanidade. O corpo de Didi é possuído e o que era apenas uma disputa velada entre os dois garotos apaixonados se transforma em um cenário de guerra literal. Durante o ataque, a vida de Momo fica em risco, e é nesse instante que Okarun se esquece de todas as suas inseguranças. Deixa para trás o ciúme, o medo de não ser bom o bastante e mergulha de cabeça no combate, determinado a salvar a garota que ama. Depois da batalha, exaustos e cobertos de ferimentos, os dois compartilham o que talvez seja o gesto mais íntimo e silencioso da história até aqui. A mão de Momo encontra de Okarun no carro a caminho do hospital. Em vez de palavras, existe apenas o toque suave do dedo mindinho dela encostando no dele. É discreto, mas é tão simbólico quanto um beijo, talvez até mais, porque diz: "Eu estou aqui só com você". Naquele momento, não restam dúvidas. Okarun é o porto seguro de Momo. A relação entre Momo e Okarun, que até então vinha sendo marcada por tropeços e mal-entendidos, começa a entrar em uma fase mais doce e silenciosa, mas igualmente intensa. Após o episódio com o Mal-Olhado e a promessa selada pelo dedo mindinho, os dois voltam à rotina. Momo aparece de surpresa numa noite para acompanhar Okarun na volta para casa após o trabalho. Enquanto caminham juntos pelo frio, Momo, sem aviso, segura a mão de Okarun, dizendo que era só para se aquecer. Mas o gesto diz muito mais do que isso. Pela primeira vez, eles caminham lado a lado, de mãos dadas, num silêncio confortável que nenhum dos dois quer interromper. Foi um avanço modesto, talvez nem eles saibam dizer se estão namorando ou apenas vivendo uma nova fase da amizade. Outra coisa que também havia mudado é o olhar de Okarun. Após muito treino para proteger a Momo e ganhar mais confiança em si mesmo, ele começa a ser notado na escola por outros alunos. Pela primeira vez, colegas se referem a ele como legal, como maneiro, e isso o surpreende. Mas mais do que opinião alheia, é a maneira como a Momo o vê agora que começa a ocupar os seus pensamentos. E ao encarar ela com mais atenção, Okarun se dá conta de algo que nunca havia parado para pensar. A Momo até que é muito bonita. Essa constatação o pega de surpresa. Até então, Momo era aquela garota forte e impulsiva que gostava de falar sobre o sobrenatural e era capaz de enfrentar monstros por ele. Mas agora, ele também a via como uma jovem bonita, capaz de tirar o seu fôlego com um simples olhar. E essa percepção, vinda de alguém que sempre enxergou a Momo como mais do que aparência, é o que torna tudo ainda mais especial. A carta de "Eu te amo".
A relação de Momo e Okarun avança, mas não sem desafios. Após tantos momentos compartilhados, os dois pareciam caminhar lentamente em direção a uma confissão definitiva. Mas como em toda boa história de amor, o medo também faz parte da jornada. E é exatamente esse medo que ganha forma quando Okarun fica gravemente ferido após rejeitar o pedido de casamento da alienígena Vamola, dizendo que já tem alguém especial em seu coração. Enquanto ele permanece desacordado, Momo cuida de seus ferimentos, treina incansavelmente para enfrentar os alienígenas e, por impulso, deixa ao lado de sua cama um bilhete simples, mas profundo, dizendo "Eu te amo". Essa carta, ao mesmo tempo espontânea e carregada de significado, se torna o centro de um novo conflito. Okarun, ao lê-la, entra em conflito. Seria aquilo uma declaração? Era amizade? Era sério? O fato de ter sido deixada enquanto ele estava inconsciente só aumentava o mistério. É nesse momento que entra Reiko Kashima, a yokai mais perigosa da série até então. Ela não ataca Momo fisicamente, mas sim em seu ponto mais vulnerável, sua incerteza emocional. Usando seus espelhos, Reiko vê o que Momo sente, mas não admite. Ela descobre que o maior medo de Momo é amar de verdade e ser rejeitada, ou pior, perder Okarun para outra pessoa. Por isso, Reiko lança um ultimato simbólico. Se Momo não for honesta consigo mesma, ela vai roubar Okarun para si. Enquanto Momo lida com essa ameaça psicológica, Okarun revive a confissão feita a Vamola. Ela havia perguntado a ele se havia alguém que ele amava, e ele respondeu sem hesitar que sim, Momo Ayase. Foi a primeira vez que ele disse isso em voz alta, e mesmo que Momo não tenha escutado diretamente, o peso dessa declaração paira sobre os dois. O relacionamento, nesse ponto, chega a um limiar. Ambos já deixaram claro à sua maneira que o amor está presente, mas nenhum deles ainda teve coragem de dizê-lo diretamente, frente a frente. A história agora se move do sobrenatural para o mais humano dos conflitos, a coragem de amar. A confissão definitiva: eu te amo. Depois de tantos encontros e desencontros, troca de olhares, cartas ambíguas e gestos silenciosos, chega o momento em que o sentimento que ambos vinham cultivando desde o primeiro capítulo se torna inegável. E como não poderia ser diferente em Dandadan, essa confissão acontece em meio ao caos. Durante o confronto com o yokai do conto de fadas, Momo acaba presa dentro de um baú amaldiçoado, um espaço distorcido no tempo e no espaço. Uma prisão metafórica perfeita para representar tudo o que ela vinha sentindo, a confusão dos próprios sentimentos. Fora do baú, Okarun e o grupo enfrentam o espírito com todas as forças, tentando encontrar uma forma de libertá-la. O tempo dentro e fora da caixa corre de maneira diferente. Okarun sabe que se demorar demais, pode perdê-la para sempre. E é por isso que, enquanto segura sua mão com todas as forças, mesmo sabendo que ela está prestes a ser levada, ele diz em voz alta, sem hesitação: Momo Ayase, eu te amo. Aquelas palavras, ditas no momento em que tudo parecia perdido, atravessam a dimensão do medo e alcançam Momo em sua forma mais pura. Ela então solta a mão de Okarun como prova de fé no sentimento, na promessa de que ele voltará para ela. É um momento simbólico e profundamente emocional, como se ao se deixarem ir, estivessem finalmente aceitando tudo o que sentem um pelo outro. E claro, como manda a tradição de Dandadan, tudo isso acontece em meio à confusão. Quando ela finalmente retorna, e claro, em forma miniaturizada porque nada nesse mangá é normal, o peso da confissão ainda está no ar. Eles não voltam a falar sobre isso diretamente, mas tudo muda a partir dali. O jeito como se olham, como se protegem, como se importam, já não é mais apenas amizade ou parceria de combate. Aquilo era amor. E agora, ambos sabem disso. A relação, que começou com um debate bobo entre alienígenas e espíritos, uma aposta por teimosia e um encontro marcado pelo acaso, culmina numa história de amor que, mesmo cercado de absurdo e comédia, consegue ser profundamente humana, sincera e emocionante. E assim, chegamos ao fim da jornada completa do romance entre Momo e Okarun. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, galera, não esquece de deixar o seu like novamente, conferir a sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos de Dandadan, e os últimos vídeos vão aparecer agora para você na tela, caso você queira ir lá assistir, beleza? E aproveita e deixa o seu comentário também, dizendo se esse não é o casal favorito de vocês de toda a literatura do mundo ou não é. Beleza, galera? Até a próxima, tchau!